Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou responder a pergunta do Rodrigo Fernandes. Professor, por que quando o dividendo é menor que o divisor, colocamos uma vírgula no quociente? Claro, após adicionar um zero no dividendo para torná-lo maior que o divisor. Bem, eu vou tentar responder essa pergunta de uma forma um pouco mais ampla. Embora a pergunta do Rodrigo envolvesse um dividendo menor que um divisor, eu vou trabalhar primeiro o caso em que o dividendo é maior que o divisor, né? Vamos analisar algumas questões. Por exemplo, quando a gente vai fazer essa divisão aqui por 54, a gente considera uma parte aqui, né, maior, uma parte do dividendo maior do que 54 para efetuar a divisão. A gente faz a divisão, na verdade, de 163 por 54. A gente vê que o resultado é 3 vezes 54 vai dar 162. Fazemos a subtração e vemos que o resto é 1. Depois nós percebendo que não podemos dividir 1 por 54, baixamos o 1 aqui. Estamos com 11 dividido por 54 e percebemos que a divisão ainda não é possível e colocamos um zero. Aí já é uma pergunta que pode surgir, né? Por que colocar esse zero antes de baixar o próximo número? Vamos tentar responder isso, né? Aí baixa o 9 e aí ficamos com 119, que dividido por 54 dá 2. 2 vezes 54, resultado 108. Fazendo a diferença, 119 menos 108, o resultado é 11. E aí, nós continuamos a divisão acrescentando um zero aqui e uma vírgula aqui. Aí a pergunta, por que nós fazemos isso? E aí, vemos que 110 dividido por 54 vai dar 2. 2 vezes 54, 108. Fazemos a diferença entre 110 e 108, achamos 2. E aí, novamente acrescentamos um zero. Por quê? 20 nós percebemos que não é possível dividir por 54, acrescentamos mais um zero e acrescentamos um zero no dividendo. Por quê? Então, e aí vemos que 200 dividido por 54 vai resultar em 3. 3 vezes 54, 162. 200 menos 162, 38. Resta 0. Resta 38, a gente acrescenta um zero, por quê, né? E aí ficamos com 380 dividido por 54, resultado 7. 7 vezes 54, 378, resta 2. E aí nós caímos no processo cíclico, né? Porque nós vemos que 2 não é possível dividir por 54, a gente acrescenta um zero. Vemos que ainda não é possível, acrescentamos um novo zero, depois pomos aqui zero. Então nós temos novamente o 200 que nós tínhamos aqui em cima, e aí percebemos que o processo vai ser cíclico e a partir daí nós vamos ter um período aqui, né? Então a questão toda é por que todos esses procedimentos são realizados. Eu vou então explicar isso para depois voltar para responder a pergunta do Rodrigo, tá bom? Então, por que, a pergunta na verdade é por que a gente divide da forma como a gente divide? O que justifica o algoritmo da divisão? Lembrando que um algoritmo é o conjunto de passos que você faz para resolver um problema. No caso aqui, o problema é dividir dois números inteiros, né, um pelo outro. Então, eu vou reescrever aqui essa conta e fazendo passo a passo aqui do lado com as justificativas. Ok, então nós ficamos com 16.319 dividido por 54. Vamos refletir aqui sobre o que nós temos aqui no nosso dividendo, né? O nosso dividendo ele é um número de 5 algarismos. Pensando nas ordens de grandeza, né, nós temos o que aqui? Nós temos que o 9 corresponde às unidades, 1 é uma dezena, 3 são 3 centenas, o 6 corresponde a 6 milhares e o 1 é uma dezena de milhar. Tá? Então, vamos entender bem esse processo. O que nós vamos fazer, na verdade, é primeiro considerar a possibilidade de dividir uma dezena de milhar por 54. Né?
Se a gente pensasse assim que essa dezena de milhar fosse alguma espécie de objeto que tem que ser dividido entre 54 gavetas, por exemplo, nós teríamos como colocar uma mesma quantidade de objetos em cada uma das 54 gavetas? Não. E a nossa regra aqui na divisão vai ser essa. Sempre distribuir os objetos em partes iguais. Então eu não tenho como distribuir uma dezena de milhar em cada gaveta. Cada uma das 54 gavetas. Ou eu posso pensar que tenho sim como fazer isso. Eu coloco 0 dezenas de milhar em cada gaveta. Então fiquei com 0 dezenas de milhar. Tá ok? 0 dezenas de milhar. Não, agora que eu já distribuí as dezenas de milhar, como eu distribuí 0, continuou sobrando uma dezena de milhar aqui, já que eu pus 0 em cada gaveta. Então agora eu vou tentar pegar essa dezena de milhar e vou converter ela em milhares. 10 dezenas de milhar correspondem a 10 milhares. Só que eu já tenho 6 milhares. Né? Sempre a conversão daqui para cá vai ser multiplicar por 10. Né? Porque o que é uma dezena? São 10 unidades. O que é uma centena? São 10 dezenas. O que é um milhar? São 10 centenas. E o que é uma dezena de milhar? São 10 milhares. Então eu tenho 10 milhares. Perdão, eu tenho uma dezena de milhar, que corresponde a 10 milhares. E eu tenho 6 milhares. Então, na verdade, eu tenho 10 milhares mais 6 milhares, 16 milhares. A pergunta é, eu consigo distribuir 16 milhares nas 54 gavetas de modo que fique 1 milhar em cada gaveta? A resposta é não. Ou, se eu quiser responder afirmativamente, eu vou dizer que eu vou colocar 0 milhares em cada gaveta. Né? 0 milhares em cada gaveta. Bem, agora que eu já distribuí também os milhares, notem, eu tinha 16 milhares, como nenhum deles foi distribuído, eu continuo com 16 milhares. Só que 16 milhares são 160 centenas. Com 3 centenas que eu já tinha, então, na verdade, agora eu tenho 163 centenas. E agora sim a gente vai efetivamente começar a nossa divisão. Nós vamos distribuir as 163 centenas entre 54 gavetas. Vamos pensar as centenas como objetos. Pode até pensar que cada uma dessas centenas como uma nota de R$100. Né? Então, estou distribuindo 163 notas de R$100 em 54 gavetas, lembrando que em cada gaveta deve haver a mesma quantidade de notas de 100. Tá? Então, percebam que esse primeiro passo que nós fizemos foi justamente o momento de dizer, olha, eu não posso dividir 1, não posso dividir 16, mas eu posso dividir 163 por 54. Só que a gente não costuma escrever esses zeros aqui, embora eles estejam presentes, são os famosos zeros à esquerda, que não influem nem contribuem. Né? Então, a nossa primeira divisão aqui vai fazer aparecer o quê? Vai fazer aparecer o 3. Por quê? 163 dividido por 54 vai dar o quê? Vai dar 3. É como se eu estivesse colocando 3 centenas em cada gaveta agora. 3 centenas em cada gaveta. Então a pergunta que você se faria é: quantas centenas eu distribuí ao todo? Quer dizer, vai sobrar alguma centena nessa distribuição? Vejamos. Já que nós colocamos 3 centenas em cada gaveta e nós temos 54 gavetas, nós temos 54 vezes 3. 54 vezes 3, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Só que, como deu 12 aqui, foi 1, né? Então, 5 vezes 3, 15, com 1, 16, 162. Então, isso quer dizer que, na verdade, das 163 centenas que eu possuía, apenas 162 foram efetivamente distribuídas. Então, restou uma centena. Isso aqui fica claro, né? Então, isso aqui que restou é uma centena. Essa uma centena já não pode mais ser distribuída. Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter
essa centena em dezenas. E aí eu fico com 10 dezenas. Uma centena são 10 dezenas. Mas note que eu já tenho uma dezena ali. Então, na verdade, eu não tenho 10 dezenas, eu tenho as 10 mais essa uma, 11. Então, na verdade, quando eu baixo 1, né, eu estou considerando agora as dezenas. As dezenas é que estão sendo distribuídas nas gavetas. Pense em notas de R$10, por exemplo. Eu tenho 11 notas de R$10 para serem distribuídas nessa gaveta. Eu já tinha distribuído as centenas e sobrou uma. Agora eu vou tentar fazer a distribuição das dezenas, das notas de 10. Né? As notas de 10, bem, eu tenho 11 notas de 10. Eu posso distribuir nas gavetas se eu considerar que eu posso deixar 0 em cada gaveta. Então, sim, eu vou colocar aqui que eu distribuí 0. Notem a importância de colocar esse 0 bem aí, né? Porque se eu não colocasse esse 0, se eu dissesse, eu não posso distribuir, quando você está distribuindo aqui, você não vai escrevendo embaixo que é dezena de milhar, que é centena, que é dezena. Aqui eu poderia me dar o luxo de deixar de escrever esses zeros, como de fato deixei de escrever aqui. Mas esse 0 eu não posso deixar de marcar. Ele não é um 0 à esquerda, simplesmente. Ele diz que não foi distribuída nenhuma dezena. Ok? E agora eu vou fazer uma nova conversão, quer dizer, eu tenho 11 dezenas, as dezenas já foram distribuídas, 0 dezenas foram distribuídas, então eu sei que eu ainda fiquei com as 11. Então eu vou fazer a conversão. 11 dezenas, 11 notas de 10, corresponde a 110 unidades, ou 110 moedas de R$1, se você quiser pensar assim. Né? Então, só que eu já tinha 9 unidades, que eu vou juntar as 110, ficando com 119. Então, quando eu baixo 9, na verdade, eu estou considerando agora que eu tenho 119 unidades, ou seja, eu fiz a conversão para as unidades. E 119 dividido por 54, em cada gaveta nós vamos ter o quê? Duas unidades. A pergunta válida agora é: quantas unidades eu distribuí? Essa é fácil, né? 54 vezes 2, né? Claramente o resultado disso vai ser 108, né? Então foram distribuídas 108 unidades, restando o quê? 11 unidades. Nesse ponto termina o que nós chamamos de divisão inteira, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, que eu estou distribuindo dinheiro entre 54 pessoas, né? E essas pessoas iam cobrar os seus centavos. Então, essas 11 moedas de R$1 que sobraram, elas mesmas não podem ser divididas entre 54 pessoas. Mas se eu fizer uma conversão, quer dizer, transformar essas 11 moedas de R$1 em 10 moedas de 10 centavos, eu posso fazer a divisão. Mantendo ainda aquela lógica das gavetas, o que eu estou fazendo, né? Eu estou pegando agora 110 unidades e convertendo em 110 décimos. Seguindo a mesma lógica, 110 décimos podem ser divididos por 54 e eu teria, então, 2 décimos para cada gaveta, né? 2 décimos seriam colocados em cada gaveta. E aí, quantos décimos foram distribuídos? Nós já vimos que 54 vezes 2 dá 108, então foram distribuídos um total de 108 décimos pelas 54 gavetas, restando, portanto, apenas 2 décimos. Aí você poderia questionar, mas calma lá, eu aprendi que nesse processo aqui, quando termina a divisão inteira, se eu quero continuar essa divisão, eu coloco um 0 do lado do meu resto e uma vírgula no meu quociente. Exatamente. Mas se você prestar atenção, foi exatamente isso que a gente fez. Porque toda vez que você escreve um número, quando você passa das unidades para os décimos, quer dizer, eu converti isso aqui em décimos, eu acrescentei o dito 0.
E quando eu fiz 110 dividido por 54, que eu escrevi aqui, o resultado disso é 2 décimos. É como se eu tivesse dito, olha, eu coloquei a vírgula, né? Aí eu vi que deu 108, fiz a subtração e o resultado foi 2. Né? Aqui eu estou escrevendo aqui embaixo, né, em que ordem de grandeza eu estou. Dezenas de milhares, centenas, dezenas, unidades, décimos. Então eu pude fazer essa passagem da unidade para os décimos sem escrever a vírgula ainda agora, porque a gente sabia que era isso que a gente estava fazendo. Só que quando a gente está fazendo a divisão da forma como a gente aprende na escola, a gente não vê isso acontecendo, essa passagem da unidade para os décimos, a menos que a gente escreva a vírgula. Porque a vírgula no número é o que me informa que eu terminei a divisão inteira e vou começar agora a trabalhar com a parte decimal do número. Ou seja, que eu estou passando da unidade para os décimos. Bem, então, a divisão aqui continuaria, né? Nós sabemos que depois dos décimos, né, restaram aqui 2 décimos, vem quem? Vem os centésimos. Então, quando eu acrescento um zero aqui, né, e eu digo, agora eu vou tentar dividir 20 por 54, eu estou tentando dividir 20 centésimos por 54. Ou seja, distribuir, imaginemos assim, esses objetos que são os centésimos nas 54 gavetas. E o que é que nós concluímos? Que não é possível. Só que isso tem que ficar marcado aqui pelo zero. Quer dizer, eu tentei distribuir os centésimos e coloquei 0 em cada gaveta. E aí é a mesma ideia. Para eu continuar a divisão, agora eu sou obrigado a transformar esses 20 centésimos em milésimos. Como eu faço isso? Acrescentando um novo zero. E aí você vai ter o 200 dividido por 54, né? Que vai ser igual a quanto? A gente já viu que se fosse 3 ia dar 162 aqui, e o 4 vai passar, né? Então, se a gente fizer 4 vezes 54, com certeza vai dar mais de 200, porque 50 vezes 4 já daria 200, né? Então aí você fica com 3 o quê? 3 milésimos sendo distribuídos aqui, né? E o resultado disso vai ser 54 vezes 3, que vai dar 162. Fazendo a subtração aqui, nós achamos 38, né? E aí, mesmo processo, nós estamos nos milésimos. E aí nós iremos para os décimos de milésimos, né? Iríamos para os décimos de milésimos, verificaríamos que isso daqui, ao fazer a divisão, daria 7 décimos de milésimos, né? E aí faríamos a multiplicação de 7 por 54 para achar esse 378 que aparece bem ali, né? E aí fazendo 380 menos, né, 378, nós ficamos com o 2. Só que como o 2 já apareceu como resto, nós entramos no processo cíclico. Então, na verdade, aqui a gente iria ter um período 0,37, né? Então, isso aqui cai numa dízima periódica. Ficaremos com 302,2037, 037, 037, 037 e assim por diante. Tá? Então, agora sim eu vou responder a pergunta do Rodrigo. Então, Rodrigo, vamos finalmente responder aqui a sua pergunta. Imagine que nós tenhamos um número cujo dividendo é menor que o divisor. Vamos pensar, por exemplo, no número 23, dividido pelo número 54, para pegar o mesmo divisor da conta que a gente trabalhou antes. 23 dividido por 54, como é que eu faço essa divisão? Imagine agora que você tem o quê? 23 unidades para serem distribuídas entre 54 gavetas, né? Pensando as unidades como objetos aí. É possível fazer essa divisão?
Sim, eu vou colocar 0 objetos em cada gaveta. E agora eu vou converter esses objetos que eram unidades em décimos. Ou seja, eu vou acrescentar aqui um 0 para fazer essa conversão. E agora eu não estou mais dividindo unidades, eu estou dividindo 230 décimos. Então eu preciso marcar com a vírgula a passagem da unidade para os décimos. E agora só é verificar quanto vai ser 230 dividido por 54. Bem, vamos tentar aqui por 4 essa divisão, né? 4 vezes 4 vai ser 16. 4 vezes 50 seria 200. Então, 200 mais 16 dá 216, né? Então, resultado aqui, 4 vezes 54, 216. Quanto vai restar aqui? Vai restar 14, certo? E aí, a divisão continuaria, né? 14 décimos não podem ser divididos por 54 unidades. O que você faz? Converte em centésimos, acrescentando um 0. E aí, 140 dividido por 54, né? A gente viu ainda agora que o 3 passaria, então seria aqui por 2 a divisão. 2 vezes 54, 108. Faz a diferença, né? Aqui vai restar 32 e a brincadeira continua, né? Até a gente chegar a um resto repetido e aí a gente concluir que isso é uma dízima periódica ou até o resto dá 0 e a gente concluir que essa divisão resulta num decimal exato. Então, Rodrigo, eu espero ter conseguido responder a sua dúvida. Um abraço a todos. Tchau, tchau.